A natureza de um indivíduo pode ser corrompida no seu caminho de vida. Muitos estudos foram feitos com crianças desde bebês até 5 anos de idade para saber se os comportamentos altruístas poderiam ser espontâneos e não aprendidos. Eu vou contar para vocês alguns. Eles fizeram um estudo com um grupo de crianças que ficava, acho que de 2 anos mais ou menos, ficavam brincando em uma sala. E o observador, o pesquisador, estava no alto de uma escada fazendo alguma atividade. De repente, o observador deixava cair um objeto. As crianças paravam de brincar e iam pegar o objeto e entregar para o pesquisador. Fizeram vários experimentos e sempre acontecia isto. Mas isso não acontecia quando as crianças percebiam que o pesquisador havia jogado o objeto intencionalmente. Outro experimento que fizeram interessante foi com marionetes. Eles selecionaram algumas marionetes gentis e outras agressivas, e elas interagiam entre si como num teatrinho. Após isso, eles ofereciam as marionetes para as crianças. 95% das crianças escolhiam as marionetes de comportamento gentil. E outra coisa que fizeram com crianças muito pequenininhas, de 1 ano e meio mais ou menos, eles sentavam a criança na frente do pesquisador e o pesquisador mostrava pedaços de frutas para a criança. E ao ir entregar para a criança, deixava cair, como se tivesse caído numa bandeja, onde o observador não tinha acesso, mas a criança tinha. A criança pegava pedaço de fruta e ia entregar novamente para o pesquisador. E eles fizeram esses experimentos várias vezes, e várias vezes acontecia isso, e inclusive quando as crianças, no horário do lanche das crianças, quando as crianças estavam com fome. E perceberam que o mesmo comportamento existia em cerca de 95% das crianças. Então, esses experimentos têm concluído que crianças, desde muito cedo, têm um comportamento natural altruísta, um desejo natural de ajudar outro ser humano. O altruísmo é uma tendência instintiva que incita um ser humano a ter ações que beneficiam outro ser humano, sem visar nenhuma recompensa ou retorno. É uma disposição natural que temos de ser bons e generosos, mas, como disse, muitas coisas podem acontecer e o eu distorcer essa tendência natural e transformar essa força numa outra tendência, que é o egoísmo. O egoísmo é um traço de caráter, é a atitude que uma pessoa tem ao colocar os seus desejos, interesses e necessidades em primeiro lugar. O egoísta presta muito mais atenção em si do que nos outros. E o egoísta também dá menos do que quer receber. Eles visam atender os seus próprios interesses, independentemente se isso vai criar um prejuízo para outras pessoas. Eles não sentem culpa, pois é esse sentimento que nos leva a não querer prejudicar outras pessoas. São intolerantes às frustrações e, quando contrariadas, eles podem se tornar pessoas até mesmo agressivas, de tão revoltadas que ficam. É um vício adquirido e perpetuado através de atitudes e comportamentos na vida. Diferentemente das sociedades antigas, hoje nós não nos preocupamos
com a formação do caráter das pessoas. Nos voltamos muito para a formação tecnológica e não nos ocupamos da formação humana. Portanto, hoje a nossa sociedade, as famílias, os pais, as escolas formam um monte de egoístas. Você mesmo deve conhecer inúmeros à sua volta. O egoísmo é o câncer que destrói o nosso mundo. Atrás de todos os problemas humanos está o egoísmo. Atrás da violência, da fome, da desigualdade, da destruição do planeta e até mesmo, se você pensar, atrás das pequenas brigas e desentendimentos que temos no nosso dia a dia, quer seja com colegas de trabalho, companheiros, filhos, está defender o interesse pessoal. Se raspássemos essa capa egoísta em nós e começássemos de verdade a ter mais consideração pelo outro, será que nós não viveríamos num mundo melhor? Se nós dedicássemos a formação do caráter das nossas crianças e jovens, ensinando os valores da justiça, da solidariedade, do respeito, da honestidade, da convivência e aceitação das diferenças. Será que nós não mudaríamos essa sociedade tão materialista? Talvez esse seja um caso sério, porque a gente deva parar e pensar o que nós estamos fazendo para que esse mundo seja do jeito que é. Mas, além do egoísmo, nós também temos uma outra coisa chamada falso altruísmo. O falso altruísmo é ter a motivação para ajudar o outro, sim, mas não com a intenção de ajudar o outro só, e sim visando o retorno. Você deve conhecer muitas pessoas que dedicam as suas vidas para cuidar de outras pessoas e são vistas como pessoas abnegadas, bondosas. Mas muitas vezes, ao viverem para o outro, essas pessoas na verdade escondem um grande medo de irem em busca de seus sonhos e objetivos, ou por se sentirem frágeis e inseguras, ou por não quererem sofrer as dores que todo o processo de autorrealização traz. Mas, também, ao mesmo tempo, elas precisam se sentir importantes. Então, elas passam a dedicar a sua vida a outras pessoas. Com isso, elas fogem de si mesmas. E, ao mesmo tempo, sentem-se imprescindíveis na vida do outro. Ao considerarem que se sacrificam em benefício do outro, elas esperam recompensas e gratidão em forma de devoção. Desejam que o outro lhe proporcione a felicidade que elas não foram capazes de buscar, ou que façam cumprir todos os seus desejos. Sentem-se sempre insatisfeitas com o que recebem, porque consideram-se dando demais na vida. O verdadeiro altruísmo só pode vir de pessoas que conseguem cuidar de si mesmas, porque nós não podemos dar para o outro o que não temos para nós. Quer um exemplo? Se eu enxergar alguém com frio, eu só posso tirar a minha blusa e agasalhar o outro se eu tiver essa blusa. Sim, eu acredito que todos nós temos uma natureza altruísta. Desejamos fazer o bem ao outro. Isso nos realiza, isso nos traz conforto, isso nos traz alegria. Mas para que possamos fazer isso de verdade, é preciso ser autossuficiente antes de mais nada. É preciso ter a força interna para preencher os próprios vazios, ir em busca da própria felicidade. Para ter amor pelo outro de verdade, é preciso que antes
nós tenhamos o amor próprio, que saibamos fazer por nós, porque fazer pelo outro é um reflexo dessa luz. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. Sim, altruísmo é uma tendência natural, mas como eu disse, o desenvolvimento do eu pode corromper muito isso e formar o egoísmo e o falso altruísmo. Mas no caminho da evolução é muito importante que possamos não viver só para nós mesmos, egoisticamente. O caminho da evolução implica em fazermos pelo outro, em dar, implica na troca, no equilíbrio da troca entre dar e receber. Precisamos tanto aprender a dar de verdade de nós, a dar atenção, a dar carinho, sem querer o reconhecimento, sem visar nada em troca, a não ser a verdadeira felicidade do outro. É dar para o outro, porque isto me realiza, isto faz parte da minha missão de vida. Então, vamos pensar nisso e vamos desenvolver isso em nós, raspar as capas dos nossos egoísmos e pensar em exercitar essa qualidade natural que nós trazemos de alma, que é o amor e a solidariedade, a generosidade pelo outro. O outro que pode ser o meu colega de trabalho, o meu vizinho, o meu marido, o meu filho ou o mundo todo. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos que você nos ajude a levar esse trabalho cada dia mais longe. Muito obrigada. Namastê. Beijos.